oportunidade de estar aqui e do convite que me foi feito para falar sobre racismo. E quando a gente fala de racismo, nós tentamos, assim, eu quero trazer aqui para vocês da onde que vem essa palavra, como que essa palavra é construída, e eu quero, assim, vocês participem, por favor, vai colocando aqui no chat, acrescentando aquilo que eu for falando, tá? E é para que o nosso debate fique bem produtivo. Eu só quero colocar aqui para o layout, para ver todo mundo junto ao mesmo tempo, e aí dá a impressão de que eu tem alguém assim, tipo, eu falando e alguém me ouvindo. Muito estranho isso daqui. Mas vamos lá. Então, gente, olha só. Quando a gente fala de racismo, o racismo, ele é bem mais sentido, é bem mais sensível para a população negra no Brasil. E aí a gente fala o seguinte, poxa, é só um negro que sofre racismo? Não. A gente vê que ciganos, judeus, a gente vê, por exemplo, que outros povos indígenas também sofrem racismo. O racismo, a palavra racismo, é quando a gente vê um grupo se sentindo superior a outro grupo étnico. Então, não é só o povo negro que sofre racismo, que sofreu racismo. Porém, aqui no Brasil, o racismo contra o negro, ele é estrutural. Ele não é um racismo pontual, ele não é um racismo apenas pessoal, é um racismo institucional, institucionalizado. Ele é criado, formado para se reproduzir. Então, ele não é assim, apenas uma opção pessoal a pessoa ser racista ou não. A sociedade é formada em uma conjuntura racista que segrega e separa negros e brancos. Segrega, separa espaços negros e brancos como? No acesso à terra, no acesso à educação, no acesso à moradia digna, no acesso à saúde, saneamento básico. Então, a gente vê que no Brasil, brancos e negros não têm acesso aos mesmos direitos que todo cidadão deveria ter. Então, essa cidadania que é colocada para o negro é uma cidadania limitada. E a gente vai ver as raízes disso. Então, quando a gente fala de racismo, a palavra, o termo racismo, ela só surge no século XIX. Mas as práticas racistas já são milenares. Desde que as primeiras civilizações foram formadas, a gente tem a prática do racismo. Mas o nome racismo, o conceito racismo, só foi forjado aí, só foi conceituado no século XIX. Então, existem muitas pessoas que falam assim, não existia racismo antes do século XIX. O racismo não existia antes. E, na verdade, a gente sabe que existia. Por exemplo, os romanos, eles discriminavam os chamados bárbaros, os outros povos, os gauleses, porque não tinha a mesma cultura, não tinha a mesma etnia, não tinha a mesma origem. A gente vê que existia uma segregação, a gente vê que já existia o racismo. E aí a gente vai trazer para a situação do negro de maneira específica. Tem alguém aí com o som ligado aí junto comigo? Tá? Cassiane. Isso, Cassiane. Dá uma desligadinha aí, depois a gente vai conversando, tá? Então, quando a gente vai falar de racismo negro, do racismo negro, a gente começa a contar a história a partir da escravidão. A gente começa a história a partir de 1500, quando chega aqui o descobrimento do Brasil. Temos aqui o descobrimento do Brasil, a invasão do Brasil, e a gente tem um contingente negro de 12 milhões de escravos que saem de África, são retirados forçadamente de África para vir para a América. Mas a gente entende o seguinte, é como se a história do negro começa a ser contada a partir da escravidão. É muito triste isso. Por quê? É como se o negro já nasceu escravizado. Então, quando a gente fala de negro, a gente precisa falar da história do negro. E a história do negro não começa com a escravidão, não começa com 1500. A gente tem que voltar lá na antiguidade,
lá na formação dos primeiros reinos, dos primeiros impérios na África, para a gente começar a história do negro. Então, em África havia muitas etnias negras. Não havia lá todo mundo preto. Na África todo mundo é preto. Lá na África todo mundo já era escravo. Mentira. O que havia na África era uma multiplicidade, uma diversidade de povos com língua, cultura, religião, política, organização econômica diferentes, povos diferentes. Se a gente chegasse para eles e perguntasse, você é africano? Não, eles iam responder, não, eu não sou africano, eu sou Fula, eu sou Jeje, eu sou Nagô, eu sou Banto, eu sou Aiô, eu sou Yorubá. Então havia muitas etnias, muitos povos ali com formação cultural, política, econômica, religiosa diversas. Mas quando esse negro é escravizado, joga todo mundo no navio negreiro, todas essas etnias, joga todo mundo no navio negreiro, é tudo preto. Coloca ali, coloca como se fosse uma uniformização desse negro, como se esse negro fosse tudo igual. E hoje a gente entende, e essa fala ainda persiste, porque a gente coloca tudo no mesmo bolo, generaliza tudo. Preto é tudo bandido, preto safado, preto ladrão. A gente coloca tudo no mesmo pacote e fala, preto é tudo assim, todos eles são violentos, todos eles são perigosos, todos eles são suspeitos. Pega todo o povo negro e coloca sobre uma única forma de pensar, uma única visão, e é essa visão única sobre o negro que a gente precisa combater. Nós temos visto uma única visão sobre o negro passada na televisão, passada na novela, passada no noticiário. O que a gente vê de negro é que o negro roubou, que o negro... As únicas notícias que a gente vê são notícias negativas. São para desqualificar e colocar todos os negros em um pacote só. E aí, eu quero estar aqui falando também que quando a gente temos aqui no Brasil, os índios não se consideravam brasileiros. Os índios também existia aqui uma diversidade, né, étnica enorme aqui no Brasil. A gente tinha aqui Terena, a gente tinha aqui Chavante, Caiapó, Yanomami, milhares de povos, né, com etnias diferentes, e a gente fala, é tudo índio. A gente generaliza, coloca todos no mesmo pacote, desqualificando a cultura, desqualificando a personalidade, desqualificando o ser humano em si, desqualificando a sua conjuntura política, econômica e social, e coloca tudo num bolo só. Então, quando a gente fala de racismo, a gente está falando disso, de olhar o outro como se ele só possa ser uma única coisa. E quando a gente vê, quando a gente agora que já quer falar sobre escravidão, a escravidão no Brasil dura mais de 300 anos, e aí uma das desculpas que se dão à escravização é a seguinte: na África já havia escravidão antes da chegada do homem branco. Então aqui eu quero fazer aqui uma parada aqui para a gente raciocinar. Em África, a escravidão que existia lá era a escravidão de linhagem, a escravidão chamada escravidão doméstica. A pessoa lá não era considerada essa mercadoria, objeto de troca. A pessoa lá em África que era considerada escrava era mais considerado como um servo, como um agregado. Ele ali tinha ali essa punição da escravidão por 4 motivos. Era por conta de dívida, era por conta por ser prisioneiro de guerra, era por conta de ter cometido um crime, ou era por uma mulher que teria cometido adultério. Então, em África, nos reinos antigos, tanto na sociedade grega, que já existia escravidão, a escravidão não era por conta da cor. A escravidão
de uma punição social a algum desses 4 itens. Ou era prisioneiro de guerra, ou era por dívida, ou era por conta de uma mulher considerada adulta, ou uma pessoa que tenha cometido um crime. Então, essa pessoa ficava em regime de escravidão, que era como uma servidão. Depois de um tempo, essa pessoa saía, os seus filhos saíam dessa condição de escravo. Então, quando a gente vê agora, já no século XV, XIV, XV, XVI, a entrada do homem branco na África, entrando num processo aqui de escravização, ele transforma essa escravidão de linhagem numa escravidão comercial. É uma escravidão que não se supera com o tempo. É uma escravidão hereditária. E essa escravidão que o homem branco coloca sobre o negro é uma escravidão que desumaniza o negro. Porque o negro não era mais visto como gente, era visto como peça, era visto como mula, era visto como animal de carga, era visto como mercadoria, não era visto como um ser humano. Então a gente fala o seguinte: já havia escravidão. Mentira, o que havia lá no regime semelhante à servidão, e acabava com o tempo, não era hereditário, e as pessoas tinham a sua liberdade retornada. A pessoa não era comercializada como se tivesse ali um leilão de gente. Essa questão do leilão de pessoas, essa questão da compra de escravo, de vitrine de escravo, isso é coisa produzida pelo homem branco. Venda de gente, venda de pessoas, essa escravização é produzida pelo homem branco. Então não adianta dizer que lá em África existia escravidão, porque não era escravidão nesses moldes que foi colocado pelo homem branco. A gente tem 300 e poucos anos de escravidão aqui no Brasil, numa condição em que a gente aprendeu que o negro, ele era um negro dócil, e ele era um amigável, ele era doméstico, ele era aceito pela família, havia uma harmonia entre os negros da senzala com os senhorzinhos, brincavam juntos, corriam de cavalo. Então, a gente tem uma ideia romantizada da escravidão no Brasil. Na verdade, quando o homem branco tratava o escravo de maneira dócil ou amigável, ou tinha ali uma comunhão com eles, uma socialização com ele, é para manter esse escravo obediente. Era para manter esse escravo, para que ele não se rebelasse contra o regime que ele estava vivendo, que era um regime de escravidão, de total de expropriação de liberdade, de expropriação de humanização. Então, quando o homem branco trata ali, os negros, deixa os branquinhos brincarem com as crianças negras, é para que aquela situação de escravidão não houvesse ali uma rebeldia por parte dos negros, para que esses negros viessem a lutar pela sua liberdade. E aí a gente tem essa falsa ideia de que havia uma harmonia. E aí a gente tem um perverso livro, eu tenho que falar dele, que é Essa Grande Senzala, de Gilberto Freire, que vai dizer que havia uma harmonia entre brancos e negros no período da escravidão. Gilberto Freire, ele vai pesquisar somente as mucamas, os escravos domésticos que viviam dentro da casa grande. Ele não pesquisa os negros que estavam na lavoura, é um olhar romantizado. E a gente comprou a ideia de que, na verdade, brancos e negros vivem pacificamente no Brasil. Mentira! Brancos e negros estamos em guerra, estamos, infelizmente, numa guerra travada contra o Estado. Por quê? A polícia no Brasil prende, mata negros de uma maneira indiscriminada. O Estado brasileiro se tornou contra a população negra, na medida em que não oferece a eles as mesmas condições que oferecem aos brancos. Então, quando a gente vê que após a escravidão, a gente pensa assim, depois acabou a escravidão, agora a situação do negro vai ficar boa.
agora o negro vai ter liberdade, ele vai conseguir caminhar sozinho. E aí a gente vai fazer aqui uma reflexão. Qual foi, depois da escravidão, qual foi o projeto de nação, o projeto de ascensão econômica, de ascensão social que foi oferecido aos negros? Oferece a liberdade para ele? Oferece não, né? Eu vou voltar aqui. Não foi Princesa Isabel que libertou os escravos de uma maneira muito bondosa. Não. A escravidão já era um regime combatido, né? Já há muito tempo no mundo afora. O Brasil prolongou o máximo possível o fim da escravidão. Tanto é que o Brasil foi o último país do Ocidente a acabar com a escravidão. Então, Princesa Isabel, ela foi pressionada, o governo brasileiro foi pressionado, retardou o máximo possível com leis, né, como a lei Eusébio de Queiroz, a lei do sexagenário, a lei do ventre livre, retardou o máximo possível, mas o fim da escravidão já era dado. Ela assinando ou não aquele documento, os negros seriam libertos. A maioria deles já tinham alcançado a liberdade comprando a sua alforria porque eram escravos de ganho. Então, quando a Princesa Isabel assina, em 13 de maio, lá, a Lei Áurea, já não tinha tantos escravos assim. Muitos já tinham conseguido a liberdade por outros meios. Mas beleza. Soltou, liberou os escravos. Vão para onde? Vão comer o quê? Qual é a educação que foi oferecida para eles? Onde vão morar? Se virem. Não é mais problema do Estado. Não, esses negros não foram ressarcidos. Não foi para eles dado nenhuma compensação. Não foi dado nenhum tipo de benefício. A escravidão só trouxe malefício. Eles construíram, vamos pensar aqui em Quissamã, construíram a Casa de Manduquera, construíram a Prefeitura de Quissamã, construíram o Museu Casa Rosa, construíram a Senzala de Machadinha, construíram a Casa de Machadinha, construíram a casa lá de Santa Rita, construíram toda essa cidade, construíram o Canal Campos Macaé, produziram, foram eles que construíram o engenho de Quissamã. E qual foi o ganho que eles tiveram de tudo isso? Qual foi o que o Estado deu para eles de benefício? Não, deu a liberdade. Que liberdade é essa? Depois que a escravidão acaba, os negros são libertos, mas sem nenhum projeto de cidadania, de inclusão desse negro, para que ele tivesse autonomia para continuar a sua vida sozinho. O negro não podia estudar, não tinha escola, o negro não tinha terra, porque tinha uma lei de terra lá que não podia ser doada, a terra tinha que ser comprada, e cadê? O negro tinha salário para poder comprar a terra? Então, para onde que eles vão? Eles vão para a periferia, eles vão para os morros, eles vão para lugares onde não tem água encanada, onde não tem saneamento básico, onde não tem acesso à saúde, onde não tem acesso à educação. E a gente tem, no nosso país, leis produzidas pelos homens brancos, o governo sendo gerido pelo homem branco, e que não oferece condições nenhuma a esse negro de acesso à cidadania. Então, hoje, quando a gente vê 25 milhões de analfabetos no Brasil, quem são eles? Negros que não estudaram, que não tiveram acesso à educação. Quando a gente vê 6 mil, eu vou voltar aqui no número, eu anotei em algum canto das minhas coisas aqui, esse número, 6 mil, vou concluir, 6.220 pessoas assassinadas no ano de 2018 pela polícia. Desses 6.220, 4.665 eram negros. Então, a gente vê que depois da escravidão, o negro ele passa a ser encarcerado, ele passa a ser perseguido pela polícia. Existe lá a lei da vadiagem, que o cara não pode ficar na rua puro. Existe lá a lei, as leis de traje, por exemplo. Em tal lugar, você não pode entrar descalço, você não pode entrar sem paletó, você não pode entrar sem o chapéu. Então, o negro que não tinha chapéu, que não tinha paletó, que não tinha o sapato, não entrava em espaços públicos. A gente tinha lá, por exemplo, não tinha transporte público para esse negro, não tinha merenda na
escola e a escola também não era para ele. Esse negro vai trabalhar de maneira informal. Ele vai trabalhar na feira, ele vai vender outras coisas, ele fica à margem da sociedade. O Estado diz assim, você não. Enquanto para o imigrante italiano, polonês, japonês, oferece parcerias, incentivos fiscais, terras, posse da terra. Enquanto para o homem branco diz, seja bem-vindo ao Brasil. Né? O imigrante fala, venha para o Brasil, venha para cá produzir, venha para cá, né, ajudar a crescer o Brasil. E o negro, ele faz assim, ó, né, afasta o negro. O negro não. O italiano pode vir, mas o negro não. Então, nas fábricas, não é inserida a mão de obra negra, é inserida a mão de obra italiana. Nas fábricas, as primeiras fábricas no Brasil, vieram para cá para trabalhar os italianos, vieram para cá para trabalhar as pessoas que foram convidadas pelo Estado para estarem aqui para engrandecer o nosso país, tornar o país uma nação branca. Então, houve ali uma tentativa do Estado de embranquecer a população, marginalizar a população negra, né? Oferece nada para eles, né? Para eles nada. E oferece tudo aos imigrantes, aos italianos, aos poloneses, aos japoneses. E aí o negro fica, até hoje, sem acesso à terra. O negro tem problema de moradia, o cara vai lá, tenta pagar aluguel, faz de tudo, a maioria não tem casa própria. Quando mora numa casa precária, sem saneamento básico, em regime de autoconstrução, que ele mesmo construiu junto com seus filhos. Não é uma obra de engenharia, que teve ali um arquiteto, um engenheiro para construir aquela casa, e quando vem a enchente, a primeira casa que cai é a casa do negro. Então, percebam que após a escravidão, a gente vê o Estado deixando o negro à míngua. E essa realidade perversa está hoje aqui ainda nos números. 80% da população carcerária no Brasil é negra. 20% a maioria dos analfabetos no Brasil são negros. A maioria dos pobres no Brasil que estão em condição de pobreza extrema são negros. A pobreza no Brasil tem cor. O analfabetismo no Brasil tem cor. A marginalização no Brasil tem cor. E essa cor é negra. Então, romper esse processo, romper isso tudo. Helena, se você estudar muito, você consegue. Beleza. Mas eu vou precisar, em algum ponto, que a sociedade ajude, que o Estado ajude. É por isso que não adianta colocar no negro a responsabilidade dele. Não, você sozinho consegue. Você consegue vencer isso tudo. Se é só você estudar, você vai conseguir. Neymar não conseguiu. Então, existe lá uma educação precária, uma moradia precária, né, uma vida totalmente sofrida, né, a falta de renda, a falta de instrução, a limitação da cidadania. A gente, por exemplo, votar no Brasil, a gente só vê o negro votando mesmo a partir de 1888, porque na lei dizia que analfabeto não podia votar, mas e o negro não sabe ler e escrever. Então, só agora, em 1988, o negro pode realmente votar no Brasil. Então, a gente tem uma sociedade em que a gente vê muita exclusão. E romper essa exclusão causada pelo racismo não é apenas responsabilidade do negro. É responsabilidade do branco, do negro, do indígena, combater o racismo, combater essas barreiras para que essas barreiras caiam e permitir que o negro tenha acesso a esses espaços de poder, a esses espaços que foram negados a ele. Então, é esse convite que eu quero fazer aqui a vocês, que nós sejamos uma sociedade antirracista. Ainda que eu não seja racista, que eu não tenha chamado um preto de negão, de macaco na rua, é minha responsabilidade. É minha responsabilidade enquanto cidadão, fazer com que esse negro, permitir que esse negro tenha acesso às mesmas condições de cidadania que um homem branco tem. Então, nós não podemos olhar e ver lá um policial com a farda do Estado, com a arma do Estado, matar um menino negro e achar que isso é normal. Fuzilar a casa de um morador e achar que isso é normal.
Ajoelhar em cima da garganta de um negro, um policial com a farda do Estado, matar, sufocar, né, 8 minutos, 40 segundos, em cima daquele negro e achar que isso é normal. Nós, enquanto sociedade, temos que resistir. Sendo branco, sendo negro, a gente precisa combater o racismo. Né? Combater, não podemos achar que isso é normal. Não podemos achar que isso é coisa, realmente aquele cara ali era bandido, bandido bom, bandido morto. Não. O que aconteceu com aquela pessoa ali, com aquele grupo ali, indo para a marginalização? O que está vendo? Então, nós precisamos pensar. E é esse convite que eu quero fazer aqui para vocês. Me desculpe por ter me alongado, e vocês podem ficar aí à vontade no comentário. Eu vou passar aí a oportunidade para os colegas, tá? Obrigada. A minha parte, cabe falar um pouquinho a respeito do acontecimento lá nos Estados Unidos com George Floyd e explicar o contexto histórico que levou a isso. Ontem, revendo um pouquinho aí a minha fala de ontem, eu acho que eu não consegui ser claro o suficiente, principalmente depois com o debate que aconteceu. Então, vou tentar hoje me esforçar para ser um pouco mais claro dentro da minha fala. Para você entender o acontecimento com George Floyd, uma das formas, uma das chaves para você entender isso é, obviamente, entender a história, como se constrói essa sociedade historicamente, a sociedade norte-americana. Vou falar especificamente, minha parte é específica sobre os Estados Unidos e os acontecimentos que vão gerar o assassinato ali do George Floyd pelo policial. Bom, os Estados Unidos ele vai ser uma colônia inglesa desde lá no início da colonização da Inglaterra, 1619. Os Estados Unidos já vai ter uma chegada de escravos muito grande. A escravidão nos Estados Unidos não é uma escravidão, digamos assim, mais branda do que em outros lugares. É a mesma situação, uma situação assim, muito parecida. A condição das pessoas escravizadas era muito parecida com a condição aqui no Brasil, com uma violência extrema, uma característica de você desumanizar, tirar a humanidade dessa pessoa. Então, não houve algo muito diferente lá nos Estados Unidos no período da colonização. Mesmo depois, com a independência dos Estados Unidos, já no século XVIII, 1776, você vai ter ainda a formação de um novo país aqui na América e um país escravista. Eles vão manter a escravidão. E ao manter a escravidão, manter essa ideia, digamos assim, ela começa a ser questionada por alguns estados dentro dos Estados Unidos ao norte, mas não por uma questão humanitária, por achar que a condição de escravo da pessoa seja uma condição ruim ou desumana, mas sim os estados do norte vão questionar a escravidão dentro dos Estados Unidos por conta exclusivamente do comércio ou da possibilidade daquela pessoa, ao deixar de ser escravo, virar uma pessoa que possa consumir ou transformar ela numa ideia de mercado consumidor. Então, por conta de tudo isso, vai haver uma diferenciação muito intensa entre os estados do norte dos Estados Unidos, que tinham uma economia mais voltada para a produção e desejava um mercado consumidor mais amplo, e os estados do sul, que tinham uma economia mais voltada para a produção agrícola e necessitavam, digamos assim, economicamente, de manter aquela condição da escravidão. E por conta dessa diferença, vai haver a guerra, a chamada Guerra de Secessão, dividindo aí propriamente os Estados Unidos em dois. De um lado, o norte e de outro lado, o sul. Essa guerra de secessão ela tem como pano de fundo a escravidão. E essa escravidão ela acaba sendo assinada pelo Abraham Lincoln, o fim da escravidão sendo assinada pelo Abraham Lincoln, no meio da Guerra de Secessão, e depois, ao final da Guerra de Secessão, vai ser assinada a 13ª emenda, que acaba com a escravidão nos Estados Unidos. Ou seja, professor, então você quer dizer que no final da Guerra de Secessão, 1865, você terminou ali, aboliu a escravidão, então a população dos Estados Unidos passa a ser uma população igualitária, ou seja, não existe mais a diferença entre as pessoas?
Obviamente que não, e isso é uma coisa que eu estou querendo chamar essa atenção, você pegar esse fio, que as pessoas foram colocadas como diferente desde o princípio do início da escravidão, do início da história da construção dos Estados Unidos, tá? E eu estou pegando um gancho específico, que é o gancho da população africana que chegou forçadamente dentro dos Estados Unidos. Eu não estou nem colocando outro fator importante, que é a população nativa, dos vários grupos indígenas que haviam dentro dos Estados Unidos, que também vão ser separados pela sociedade norte-americana. Mas o foco nosso do projeto é a população africana que veio forçadamente para as diversas, grupos africanos que vieram forçadamente para os Estados Unidos. Esse é o nosso foco aqui. Então, eles em momento nenhum na história dos Estados Unidos vão ser colocados como iguais, como pessoas iguais. E aí, ao final da Guerra de Secessão, digamos assim, a lei vai estabelecer que não há mais escravidão. E o fato da lei estabelecer que as pessoas agora não se dividem por escravos e senhores, faz com que esses estados do sul dos Estados Unidos vão mudar e criar novas leis chamadas de segregacionista, as chamadas leis de Jim Crow. O que são essas leis? Elas vão iniciar lá no Tennessee, que é um dos estados do sul dos Estados Unidos, a primeira delas em 1870, e vai proibir o casamento entre pessoas negras e pessoas brancas. Essa é o primeiro pontapé inicial, mas as leis de Jim Crow elas vão ampliar bastante e fazer com que a gente tenha uma série de divisões entre pessoas brancas e negras, como, por exemplo, uma escola para brancos e uma escola para negros. Um espaço de ônibus para brancos e um espaço de ônibus para negros. Isso vai ser muito forte no momento que você vê que, digamos, que um ônibus esteja lotado, uma pessoa branca entrar no ônibus, uma pessoa negra vai ter que sair, se levantar para o branco sentar, porque há um lugar natural de superioridade, e isso estipulado pelo Estado. A lei garante isso ao branco. Então, essas leis de Jim Crow, elas vão perpetuar nos Estados Unidos por quase 100 anos. É só em 1964 que essas leis começam a ser abolidas. E essas leis vão ser abolidas muito por conta da luta do movimento negro nos Estados Unidos, a luta pelos seus direitos. Isso é uma coisa de extrema importância e me chamou muito a atenção ontem na conversa, e talvez eu não tenha dado a ênfase necessária na minha explicação sobre isso. Não há uma passividade das pessoas aceitarem a sua condição dentro dos Estados Unidos. As pessoas elas vão lutar. A luta ela vai ser por 100 anos. É uma luta contínua para você acabar com a legalidade disso. Então, assim, não há passividade dentro dessa história. Há uma luta, só que é uma luta extremamente desigual. Você tem um Estado extremamente poderoso segregando um grupo social específico. Então, a luta as coisas não acontecem da noite para o dia na história. É uma construção, mas é uma construção com base numa luta. Não houve em momento nenhum as pessoas aceitando a sua condição. Obviamente, você vai ter o quê? A luta, a batalha. E essa luta ela vai ter, principalmente na década de 60 nos Estados Unidos, dois focos muito grandes. Um do movimento pacifista, que começa com a Rosa Parks, que ela não quis aceitar ceder o seu lugar no ônibus para uma pessoa branca. Ela foi presa e, a partir disso, foi tendo um questionamento jurídico sobre essa luta. Outro personagem extremamente importante dessa luta de cunho pacifista foi o reverendo Martin Luther King dentro dos Estados Unidos. Ele, que foi um grande pacifista, acabou sendo assassinado num ato extremo de violência. É claro que também a luta ela não vai ser só através da conversa, da fala e do momento pacifista. Haviam grupos de autodefesa, como o Partido dos Panteras Negras, em destaque aí o Malcolm X e também a Angela Davis, que está aí até hoje uma militância extremamente importante dentro dos Estados Unidos. Então, assim, há uma disputa
e uma luta para você ser inserido novamente na sociedade. Em momento nenhum vai ter passividade sobre isso. E aí, para a gente dar sequência, professor, então, quando acabou as leis de Jim Crow, quando elas foram abolidas de fato, aí sim você vai ter a igualdade dentro dos Estados Unidos? Não. As leis vão sendo abolidas aos poucos a partir de 1964, mas já meados da década de 70, início da década de 80, começa um novo modelo, que é o chamado combate às drogas. E esse combate às drogas vão ter também um cunho separatista e segregacionista, porque esse combate às drogas vai levar à prisão a maioria das pessoas, ou quase a maioria das pessoas negras dentro dos Estados Unidos. E a gente vai ter uma população carcerária, para a gente ter uma noção, hoje os Estados Unidos é o país que tem a maior população carcerária do planeta. São 2.200.000 pessoas. Dentro desses 2.200.000 pessoas, 868.000 são pessoas negras. Ou seja, se você pega os índices populacional dos Estados Unidos, a população dos Estados Unidos autodeclarada negra são 13% da população. A população carcerária nos Estados Unidos são 40% de negros, certo? Então, há de modo muito claro, há uma formação estrutural do Estado para segregar, inclusive hoje, agora. Então, o que eu quero chamar a atenção? Que essa atitude do policial ao assassinar ali o George Floyd não é uma atitude única de uma pessoa racista, como se o racismo estivesse dentro de uma pessoa só. Também não é uma atitude única de uma instituição policial, como se fosse um racismo institucionalizado. É algo bem mais profundo, bem mais amplo, que é algo estrutural, preso dentro da história. Então, o que eu estou tentando mostrar para vocês? Que a construção de uma história, ela constrói essa estrutura de poder que por sua essência, separatista e segregacionista, separando as pessoas. Isso gera uma percepção bem importante para a gente. Eu já estou terminando a minha fala aí, tá bom? Não vou me estender. Todo mundo fala que não vai se estender, acaba se estendendo porque o assunto é muito importante. Mas eu estou terminando a minha fala e quero refletir um pouco com vocês da seguinte forma. Quando eu comecei, eu falei isso ontem, que eu acho extremamente importante falar isso hoje também para vocês. Quando eu comecei e tive a ideia de promover o debate e tudo mais, pensei, bom, eu conheço o tema, sei, e eu vou ajudar a montar o projeto e tudo mais. E aí você começa a perceber que você não sabe tanto quanto você achava. E aí, a partir de algumas conversas, principalmente com a professora Nájila, me fez refletir uma série de coisas. Essas reflexões foram muito importantes para mim e muito duras, digamos assim. Porque a primeira percepção que eu tive é que eu não tinha o conhecimento que eu achava. Eu não sabia nada. E ao procurar saber, ao me inteirar, e aí começou a coisa complicar cada vez mais e a reflexão ficar cada vez mais dura. Eu descobri dentro de mim um lado racista. E aí, o que eu queria chamar a atenção? A gente tende a achar que o racismo está sempre no outro. A gente não consegue perceber dentro da gente o racismo. Isso é uma coisa, talvez, a parte mais fundamental que eu queria colocar da minha fala, que a gente consiga perceber dentro da gente o quanto nós somos racistas. Eu solicitei a vocês, aos alunos, que fizessem um formulário étnico-racial. Uma das perguntas era a seguinte, as duas últimas perguntas. As pessoas no Brasil são racistas? Vocês, alunos do Visconde, colocaram que 97,7% colocou que as pessoas no Brasil são racistas. E aí a última pergunta era, você se considera racista? 98,9% não se considera racista. Ora, então como é que tem o racismo, então, se ninguém é racista? Se ninguém para olhar dentro de você mesmo, tá? A partir da conversa, muito da conversa de ontem, foi até colocado aí,
a respeito de times de futebol, eu torço para o Fluminense, e no ano de 2019, ontem, teve uma coisa, no ano de 2019, ano passado, teve uma coisa bem interessante para eu fechar aqui a minha fala com um pouquinho de futebol, uma coisa bem interessante, próximo ao novembro, a se debater sobre o movimento negro e tudo mais, os times de futebol também fizeram isso. O Fluminense fez uma campanha dizendo o porquê do nome Pó de Arroz e dizendo o seguinte, que na verdade não foi bem assim, que a história não foi bem assim, que a história lá do Carlos Alberto, em 1914, que colocou o pó de arroz, ele negro, colocou o pó de arroz para parecer branco, ele sempre fazia isso, que o Fluminense não teve culpa e tudo mais, que não sei o quê. Oficialmente, o Fluminense colocou assim, ou seja, mais uma vez reforçando a ideia de que o racismo está no outro e não em nós mesmos. Diferente do time do Bahia, o Clube Bahia. O Clube Bahia, no mesmo ano, no mesmo momento, ele fez uma campanha um pouquinho diferente. E o Clube Bahia colocou nas redes sociais, nós do Bahia somos racistas. E em vez deles falarem o que eles não são e tudo mais, eles colocaram nós somos racistas. Por que nós somos racistas? Porque tem tantos por cento de brancos, tantos por cento de negro, não damos oportunidade aos jogadores e tudo mais. Eles fizeram questão de analisar por eles mesmos antes de falar do outro. Então, é essa a mensagem que eu acho extremamente importante. A gente precisa analisar, tá? O Fluminense, o time, é um time de fato racista, história mostra isso, é racista sim, e cabe a gente buscar, no meu caso específico, torcedor do Fluminense, tentar buscar o quê? Uma forma de olhar para a coisa e tentar pensar de forma diferente. Tá? E eu acho que é esse a minha mensagem aqui para vocês, mais ou menos pela nossa organização. Eu passo a palavra aí ao professor Márcio. Ok? Muito obrigado, gente. Bom dia a todos aí, né? Professores, alunos. Hoje tem bastante gente aí, né? Batendo o recorde aí, ó, 50 alunos. É isso aí. Então, gente, eu vou só hoje falar um pouco diferente, né, da minha fala de ontem, né, até para diferenciar um pouco, né? Assim, pegando o gancho com a fala dos colegas aí, né? Eu vou falar um pouco mais, concentrando mais no racismo hoje, né? Porque quando a gente fala de racismo, né, do ponto de vista da sociologia, a gente tem sempre que enxergar aquilo que a gente está procurando analisar como o Durkheim coloca, né, como fato social, né? A questão é a seguinte, até que ponto, né, a gente, se a gente analisar muito pela perspectiva do indivíduo, né, colocar muita emoção na nossa análise, muita carga emocional, a gente muitas vezes acaba anulando, né? A gente tem a tendência a anular um pouco a objetividade da questão. Por exemplo, a gente anula o papel relevante da sociedade quando a gente coloca que a questão de você superar o racismo ou não, na perspectiva individual, é uma questão apenas de um esforço individual, uma coisa assim, né? Então, a gente não pode nem anular a influência da sociedade, né, quando a gente coloca uma ênfase muito forte no indivíduo, e a gente não deve também nem colocar também uma ênfase muito grande na sociedade, né? Pensar que o indivíduo ele não é afetado pela sociedade, que o indivíduo ele tem, através das suas próprias forças, não é? Ele consegue superar o racismo, ele consegue enfrentar uma série de coisas. Na verdade, a gente tem que entender que essas próprias forças do indivíduo, elas têm uma origem social, né? Tudo que é individual, ele tem uma origem social, né? Passa a ser individual porque você é portador, né, do que você sofre, você é portador do que você fala, né? Mas se você
pensar muito bem, foi o que o Heron falou, né, da questão da construção histórica, né, que toda essa estrutura histórica ela vai dar todo o suporte, né, suporte não, vai impactar na questão do racismo, é o que o Durkheim coloca, né? Eu já até falei nas minhas aulas, né, na questão do fato social. A gente tem que entender o racismo como se fosse algo objetivo. É lógico, quando a gente está conversando sobre racismo, trocando experiências, falando, olha, porque eu passei por tal situação, eu enfrentei isso. Se eu estou falando na perspectiva individual, se eu estou falando na perspectiva familiar, comunitária, né, eu estou me referindo a uma comunidade que eu moro, uma comunidade específica, seja ela uma comunidade quilombola, um bairro, alguma questão assim, a gente tem a ênfase mais na questão comunitária, na experiência. Mas quando a gente está analisando o racismo como fenômeno social, como fato social, a gente tem sim, né, que, como a Helena colocou, contextualizar, entender que a história do negro vai muito além, né, da sua recente trajetória no Brasil. A gente precisa entender que o racismo, embora seja muito associado ao grupo dos negros, né, ele tem uma dimensão muito ampla. Nós vimos a perseguição racista, né, contra os judeus na Alemanha nazista, nós vimos perseguição a vários grupos sociais, porque a nossa sociedade ela tem uma estrutura, né, de classes, uma estrutura desigual, né? Então, logicamente, nós vamos ter uma hierarquia, vamos ter classes que estão mais superiores e outras vão estar mais na base e vão sofrer os impactos, né, de decisões. Daí a gente está sentindo isso no Brasil hoje, né? Essas manifestações aí que nós estamos acompanhando. Então, não podemos enxergar o indivíduo como uma entidade autônoma, né? Como o único responsável pelo seu destino, né? Na verdade, enquanto nós estamos escrevendo nosso destino, o nosso destino está sendo escrito pelas instituições também, né? Então a gente navega dentro, né, de uma trajetória também que já está traçada. Então quando a gente nasce, nós já temos uma estrutura. Por que é racismo estrutural? Né? É racismo estrutural porque não é algo que começou quando vocês nasceram, né? É algo que já existe e quando o indivíduo nasce, ele já entra, né, dentro de uma estrutura e por mais que as forças individuais dele sejam muito atuantes, vamos dizer assim, ele vai, né, sofrer impacto. Então, a questão que eu quero colocar é que há uma relação contínua e permanente, é uma troca o tempo todo entre indivíduo e coletividade, sociedade, né? Então, a gente precisa entender que dentro, nós temos uma dificuldade, né, nas ciências humanas, né, às vezes porque a gente coloca como a origem do problema, a causa, a gente não enxerga como causa, a gente usa a palavra culpa, né? Porque não existe culpa. Quando a gente vai analisar uma questão social, a gente não pode falar em culpa, né? O que existe é ato, ação, né, e consequência, né? Então, quando a gente coloca culpa, a gente personaliza, a gente torna muito pessoal, né? Personaliza muito a discussão, né? A gente vai dizer, olha, a culpa é da polícia, como o Heron falou, a culpa é do governo. A grande questão, né, hoje está muito na moda. A gente vai criticar, por exemplo, o governo X, né? Mas a gente tem que entender que por trás desse governo tem toda uma estrutura internacional, né? Corporações, interesses de corporações, existe toda uma estrutura dentro do próprio Estado, porque o Estado ele vai muito além do presidente, ele envolve poder legislativo, poder judiciário, tudo isso que a gente está acompanhando no Brasil,
Na verdade, eu acho que não é só os alunos, né? Eu acho que todo mundo está meio perdido, né, diante de tantas informações, disso tudo que está acontecendo, né? E, diante desse cenário de profunda instabilidade, né, ontem eu estava lendo alguns artigos que colocavam que nós estamos vivendo, alguns autores, né, colocando que nós estamos vivendo no Brasil um estado de anomia. Né? O que é a anomia? A anomia é quando o Estado, a gente perde a referência. Né? Porque qual é a nossa referência dentro da família? Nossos pais. Né? Quando a gente perde nossos pais, a gente ou se decepciona muito com eles, a gente perde a referência. Agora, quando a gente traz isso para a sociedade, quando a gente começa a desconfiar da política que está sendo feita, começa a desconfiar da própria lei, né, de quem está zelando pelo cumprimento da lei, se está fazendo corretamente ou não, a gente entra num estado de doença, né, de doença de todo o organismo da sociedade. Né? Ou seja, o lado bom disso é a questão que geralmente isso é transitório. Né? Tudo na sociedade é transitório. Né? Se a gente for... Se a gente tivesse, se a sociedade fosse como a natureza, nós estaríamos lascados aí, que essa situação não mudaria nunca. Mas a sociedade muda o tempo todo, né, e as crises, elas surgem. As crises, né, eu estou terminando, já não vou me alongar muito não. As crises, né, elas surgem para fazer a gente repensar, né? Então está todo mundo em casa com essa pandemia, né? E, na verdade é uma pandemia e um pandemônio também, né? Porque mistura um problema natural, biológico, que é agravado por problemas econômicos, problemas sociais, políticos e culturais, né? Então, o que acontece, gente, que isso tudo representa para a gente, se a gente souber usar esses fatos para a gente crescer, acontece que a nossa consciência, ela cresce a partir do conflito. Né? Nenhuma consciência de ninguém, nenhum conhecimento de ninguém vai avançar sem um conflito. É a oposição com a diferença que faz a nossa consciência se expandir, ampliar, né? Os conhecimentos aumentarem. Né? Então, tem um livro que eu estava lendo esses dias, né? Que é a cruel pedagogia do vírus. Né? Porque o livro é interessante porque ele mostra isso, né? Que essa pandemia ela tem uma relação pedagógica. Por que ela é pedagógica? Porque ela faz a gente repensar o mundo que nós estamos vivendo, um mundo racista, um mundo de desigualdade social, né? Porque às vezes a gente pensa assim, o problema é o vírus, mas às vezes parece que o vírus é um problema sério. Lógico, você não tem vacina, é complicado. Mas o que agrava muito mais o problema são os fatores sociais, né? Então, quando ele fala assim, nesse livro, a cruel pedagogia. Por que a cruel pedagogia? Porque a gente aprende na pele, né? Sentindo na pele esse isolamento forçado, então a gente tem que tirar um proveito disso aí. Então, assim, a mensagem que eu coloco nessa fala minha de hoje é que, assim, todo mundo faça uma reflexão, né, sobre o racismo, né, e não é uma questão só de ficar culpando, né, as instituições, e não é uma questão também, eu vou admitir que eu sou racista, que eu não sou racista, né? A gente tem que olhar que é uma questão muito mais ampla e muito mais complexa. Tá bom, pessoal? Bom, gente, eu vou falar bem pouco. Eu acho que eu vou conseguir cumprir. Ninguém cumpriu. Eu queria lembrar só, assim, alguns pontos, né? Igual ontem. Quando a gente fala do racismo estrutural, né? A gente está falando da questão das instituições, né? As instituições no Brasil, elas foram criadas, né? E elas são mantidas de forma que esse racismo, ele permaneça. Né? E a escola, ela tem um papel muito importante. O sistema de ensino,
né, o currículo, a própria política educacional, a forma como é estruturado, ela foi pensada, né, e ela é mantida de forma a invisibilizar toda essa história. Né? Quando eu torno essa história invisível, eu não permito com que nem brancos nem negros, né, pensem sobre o racismo. Né? Quando eu invisibilizo toda a questão, por exemplo, do movimento negro, né, do negro agindo desde África, né, desde do solo africano, contra todo esse processo de escravidão, né, eu coloco como se tudo tivesse sido muito tranquilo, né, uma ausência de resistência. Ou seja, muitas pessoas pensam, bom, talvez se essa população negra tivesse sido mais resistente, né, isso não teria acontecido. Né, se essa população negra não tivesse, em alguns momentos, compactuado com isso, né, a escravidão não teria existido. Então, ou seja, quando a gente não discute, ou quando a gente discute, né, como é um livro didático, até ainda muito recente, de uma forma distorcida, né, quando a gente permanece trazendo o olhar, né, do dominador para o espaço da escola, né, seja a partir do livro didático, ou seja a partir das nossas falas, né, a gente, enquanto profissionais da informação, nós passamos por várias décadas de desinformação sobre esses temas, né, a gente tem uma grande responsabilidade sobre isso. E aí, tanto a história quanto a literatura, né, essa questão que a professora Helena falou, né, da cordialidade, né, entre brancos e negros, esteve presente não só nos conteúdos de história, mas nos conteúdos de literatura. Né? A literatura é repleta disso. Né? A literatura é repleta de estereótipos, e aí os clássicos, né? Ela é repleta de estereótipos sobre essa mulher negra. Né? A mulher negra da literatura ela é vista, né, como a que trabalha, né, a serviçal, ou como aquela em que o sexo é encontrado de forma fácil. E isso forma, de alguma forma, né, a nossa visão sobre o mundo. Né? A gente não pode negar. Né? E a gente teve essas informações durante décadas. Né? A gente tem aí 132 anos, e muito que a gente pensa sobre o negro em 2020 foi informado, né, são ideias que foram criadas lá no século XIX. Então, eu queria destacar esse papel importante. Quando a gente vai discutir racismo, é importante a gente ter outras áreas, porque essas informações ou desinformações, elas passam por todas as áreas do conhecimento, né? Da história, da arte, da área de biologia. Então, é importante trazer todos para esse debate. Sobre a questão das leis segregacionistas, eu queria só dar um exemplo. Não sei se todos sabem, a primeira menina, né, a primeira criança negra nos Estados Unidos a frequentar uma escola não específica para negros, ela teve que ter o acompanhamento da polícia por um ano. Né? Durante um ano, essa menina, né, de 7, 8 anos, ela foi acompanhada da polícia. E aí, por quê? Durante um ano, as famílias brancas jogavam pedra nessa menina. Jogavam pedra, jogavam lixo. Então, quando ela foi matriculada, a gente vê a força dessa lei segregacionista e como isso molda, né, as ações e o pensamento, porque uma coisa é uma lei, né? E a outra coisa são as ações, as escolhas das pessoas. Então, por exemplo, essa menina, quando ela foi matriculada na escola, essa escola fechou, ou seja, todas as outras famílias retiraram os filhos durante 2 meses. Né? E aí, com uma forte pressão para que a escola fosse fechada, né? Ou que ela fosse retirada da escola. Então, para a gente ver como que isso é forte. Né? E aí, quando a gente pensa em questão, né, de meritocracia, de superação, né, como que foi, né, para essa menina, durante um ano, ser escoltada? Para uma criança. Um ano ser achincalhada. Né, ser apedrejada. Então, assim, nos dias de hoje, nossos alunos, eles não estão recebendo pedras, né, mais, né, pedras físicas, mas a escola tem um papel muito importante, né, nessa luta antirracista. Né?
né? Nós, enquanto professores, nós estamos abertos e aptos a observar as práticas racistas dos nossos alunos, né? Nós, enquanto alunos, nós conseguimos observar, né, as práticas racistas que acontecem no nosso cotidiano, o quanto que essas práticas racistas elas podem afastar alunos negros desses espaços da escola, né? Já é tão difícil permanecermos nele por várias questões, porque temos que trabalhar, né, por questões de infraestrutura, questões familiares, e aí nós temos ainda, né, esse racismo que é forte, né, e que causa sequelas significativas na nossa formação, né, enquanto pessoas. Uma outra coisa que eu queria destacar é que faltam minutos desde o começo da nossa conversa para que o terceiro jovem negro aqui no Brasil seja exterminado, né? Isso é estatístico. Então, quando a gente está discutindo racismo, a gente tem que trabalhar o tempo inteiro com a estatística. Enquanto a gente está conversando sobre o racismo, né, 3 jovens negros em algum lugar, em alguma favela, né, em algum beco, em alguma periferia, foram exterminados. Isso é comprovado estatisticamente, né? Há, de fato, uma política, né, organizada, orquestrada, e aí não é desse governo ou do governo anterior, é algo desde a formação da polícia, né? A polícia no Brasil, ela não surge para defender o cidadão, ela não surge para defender o pobre, né? É uma polícia que surge para defender o patrimônio. E quem é que historicamente tem patrimônio aqui nesse país? Né? Passa longe da população negra. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, rapidinho, é sobre essa questão do imigrante, né, que a Helena falou. Quando a gente apaga, né, essa história do meu esposo que apareceu aqui, quando a gente apaga essa história, essa questão do negro, né, da resistência e da luta, né, que acontecia durante a escravidão e das estratégias, né, de luta e de libertação, e toda essa questão do sofrimento, é necessário ainda falar disso. E aí por quê? Quando a gente deixa isso para lá, a gente acaba caindo numa outra história, né, que foi construída de forma proposital. Quando a Helena fala lá que após a abolição nada nos foi dado, né, em questão de infraestrutura, de permanência, 2 anos depois da escravidão, né, da abolição da escravidão, nós tivemos aqui leis extremamente eficientes para acolhimento, né, e recebimento dos imigrantes. Leis que custaram muito para o Estado brasileiro, né, e que contribuíram para que a gente mantivesse, por exemplo, né, aquele olhar romantizado de que o português, sabe aquele português que chegou aqui no Brasil, né, aquele italiano que chegou aqui no Brasil com a mão na frente e outra atrás, sabe, que a gente consegue visualizar isso naqueles programas de sexta-feira à noite, né, que conta a história do imigrante italiano que chegou com a família, trabalhou muito e conseguiu ser proprietário de terra, conseguiu se tornar industrial, conseguiu se tornar empresário. Né? Não foi graças ao trabalho dele, né? Foi graças a uma grande infraestrutura financiada pelo Estado. Né? Infraestrutura essa que não foi dada à população negra. Né? Ontem eu falei, nos Estados Unidos, nós tivemos, após a abolição, a questão de uma reorganização de espaços de terra para essa população recém-liberta, né, como uma forma de se desenvolver, e nós tivemos, eles ganhavam terra, semente, e em alguns momentos um cavalo ou um jumento. Então, o que isso significa, você receber um cavalo ou um jumento? Significa que você consegue plantar e você consegue escoar a sua produção até a cidade mais próxima. Né? Então, imagine, gente, como que isso... Né, a não oferta de uma infraestrutura mínima funcionou aqui nesse Brasil. Né? A primeira coisa eu tenho, acabou-se a abolição, a gente não tinha Facebook, a gente não tinha redes sociais. Né? Vários negros permaneceram nessa situação durante muito tempo ainda. Né? Por que a população de Machadinha permaneceu em Machadinha? Eu sou liberta e vou para onde?
A gente não pode dizer que quem mora hoje em Machadinha não tem uma consequência direta dessa não responsabilidade do Estado, né, com o pós-abolicionismo. Então, quando a gente pensa na questão da meritocracia, né, do que eu posso fazer hoje enquanto pessoa negra, isso está também associado, né, ao meu histórico. Né? O que o meu avô conseguiu fazer, né, o que foi permitido ao meu avô, o que foi permitido ao meu pai e o que foi permitido a mim. Né? A história do meu filho vai ser muito diferenciada. E aí, porque outras oportunidades foram dadas. Né? A gente tem sempre que pensar de que lugar eu parti. Né? A pessoa negra, de que lugar você partiu? E a história do negro no Brasil, de todos nós somos. Nós partimos, na verdade, de uma porteira aberta. E mais nada. Né? Isso para os libertos de áreas mais rurais. Né? Os escravizados de áreas mais urbanas, eles partiram do quê? Né? Do trabalho já precarizado do espaço urbano. Né? Se eu existisse há 132 anos atrás e estivesse num espaço urbano, eu seria uma escrava urbana. Né? E da onde que essa mulher escrava urbana, ela parte? Para o trabalho doméstico. Né? Que vai seguir os mesmos moldes. Então, quando a gente fala de meritocracia, a gente tem que pensar de que espaço cada grupo aqui no Brasil partiu. Você partiu, né, daquele grupo que recebeu semente, que recebeu terra, que recebeu infraestrutura, né, que recebeu emprego. Você partiu daquele grupo da Casa Grande, que mesmo você não tendo feito nada, você não escravizou, você não foi proprietário de terra, mas a sua história está relacionada com isso. Né? Então, quando a gente fala em meritocracia, a gente tem que pensar de onde cada um está partindo. É como se eu falasse assim: ô, Heron, vamos todo mundo correr daqui, do centro até a Barra do Furado? E aí, se falasse assim: vamos, Nájila, vamos sim. E aí você fizesse assim: olha, a gente vai correr junto, tá? Mas você está descalça. Eu vou pegar o meu melhor tênis, meu melhor equipamento, e a gente se encontra lá em Barra do Furado, tá? Porque a gente tem o mesmo preparo físico. Eu posso ter um preparo físico melhor do que o seu, mas as condições não são as mesmas, historicamente não são as mesmas. E isso que a gente tem que entender. Né? A população branca, ela tem que se reconhecer enquanto uma população privilegiada. Mesmo sendo pobre. Né? O branco pobre, ele não vai passar, ele não tem a mesma história. Ele não parte do mesmo lugar. Né? A gente tem que reconhecer isso. Se a gente não reconhece o privilégio que tem, né, enquanto população branca, e mais ainda enquanto homem branco, a gente não consegue discutir racismo no Brasil. A gente não consegue caminhar, a gente não consegue ser antirracista. Se a gente não reconhece, né, esses privilégios. Né? E aí, a partir desses privilégios, é que eu vou reconstruir a minha história. Né? Com mais ou menos força, mas eu tenho que reconhecer isso. Né? E mesmo eu, enquanto mulher negra, eu tenho que reconhecer que eu tive privilégios diferenciados de Helena, mulher negra de uma cidade do interior. E Helena, ela tem que reconhecer que, mesmo sendo mulher negra de uma cidade do interior, ela teve acesso a espaços privilegiados de uma mulher negra, né, do interior de Quissamã. E isso vai ter um reflexo aonde cada um vai conseguir chegar. Né? A gente tem aqueles que dão os saltos, mas isso são exceções. Né? E essa questão da meritocracia, das exceções, é o que acaba sendo destacado. Sabe? Quando a gente coloca, por exemplo, que todos os meninos negros eles podem ser jogadores de futebol, né? Eu estou tentando enganar todo mundo. A gente sabe que o jogador de futebol que vai ter fama, mulher, poder, carro, é uma quantidade muito mínima. Mas eu direciono a atenção desses meninos para isso. Eu não permito que eles pensem, que eles sonhem em outras coisas. Eu não permito que eles sonhem em ser jornalistas, porque esse não é o espaço dele.
né, em serem economistas, a serem professores, a serem cientistas da NASA. Né? E isso é cruel, porque eu vou fazer com que esses jovens percam o tempo dele, os esforços dele, da família dele, né, em sonhos que não se concretizam. Né? Então, a gente tem que começar a ensinar esses jovens, sim, que eles vão ter dificuldades, que tem uma história que vem antes deles, que a gente precisa construir uma história agora, nesse momento, e não é uma história só com os negros, os brancos também. E aí, quando a gente tem Márcio, né, discutindo isso, tem Heron, a gente está construindo história, né, para esses alunos negros que estão aqui. E a gente está fazendo os alunos brancos repensarem as ações deles. Né? E aí, isso é importante. Né? Como você falou, reconheci que sou racista. Né? Você é racista e quase 100% da população brasileira é. Né? Mas quando você reconhece isso, é um grande passo. Né? E agora você vai poder repensar o quanto que eu poderia ter falado, sabe? Em cada ponto histórico, Heron, o que você poderia ter falado? Sabe? E que a sua fala reconstruiria, né, a história de outras pessoas, a identidade de outras pessoas. Sabe? E isso é um pontapé para a luta antirracista, assim, imensa. Sabe? E isso é importante, a gente precisa agregar pessoas. Tá? E, assim, uma coisa que a gente só consegue, na verdade, desconstruir racismo com informação. Né? E informação tanto para quem é branco quanto para quem é negro. E isso é importante. E essa informação ela não está na novela das 8, sabe? Porque a novela das 8 não foi construída para ser assim. A novela das 8 foi construída para que o negro permanecesse nos espaços. Sabe? A gente vai ter a novela das 8, a não ser quando seja importante, né, fazer uma campanha, a gente vai ter na novela das 8 o negro no mesmo espaço, sabe? Você vai ser o bandido, você vai ser a empregada, você vai ser a gostosa, né? Menos a população negra real, que é a população que está se virando, que historicamente se vira, né? E que é vista como aquele indolente, aquele que não gosta de trabalhar, não. Né? A população negra sempre trabalhou pra caraca, né? Que de fato conseguiu construir não só a riqueza aqui do Brasil, mas a riqueza das Américas, né? A riqueza de boa parte da Europa. Então, assim, a gente precisa discutir muito isso, sabe? Não adianta a gente só falar que é social, porque não é. Se fosse social, estatisticamente, a gente não ia ter diferença em relação ao acesso à justiça, né? Todo mundo utiliza o SUS, mas a população negra, ela está no SUS mais precarizado. Né? Vai ver como que é o postinho de saúde lá da Zona Sul, na parte que é fora da favela, e o postinho de saúde que é lá dentro da Rocinha, que é lá dentro do Vidigal. É tudo SUS, mas a qualidade não é a mesma, sabe? Está todo mundo na escola pública, mas o aluno da Maré, ele vai muito menos à escola, porque tem pipoco, tem tiro, porrada e bomba, muito mais do que em outro lugar. Né? A aula é interrompida muito mais vezes. Ele tem muito menos horas de estudo. E isso tem a ver com o local que ele está. E esse local que ele está é um local que, historicamente, é destinado à população negra. Então, não é só ser pobre, sabe? Dentro da pobreza, a gente ainda tem várias coisas que vai contribuir para que o distanciamento, a desigualdade permaneça, entendeu? E cresça. Enquanto a gente não conseguir visualizar isso, a gente não resolve. A gente só resolve discutindo. A gente não vai concordar com tudo. A gente tem aí mais de 400 anos de coisas para a população brasileira conversar. Né? Mas precisa ter o começo. É isso. Eu gostaria de saber de vocês aí, professores, o que vocês acham de pessoas brancas, elas ingressarem em faculdades, seja pública ou particular, através de cotas de negros. Gostaria só de fazer Laura, a sua pergunta é fundamental, eu vou repassar a resposta aí também para os outros colegas. Eu gostaria só de fazer uma pequena colocação a respeito dessa situação,
porque foi um dos questionamentos ou um dos pontos de debate ontem, a parte aí do mérito, da meritocracia e tudo mais. E uma das minhas falas é que eu acreditei na meritocracia até um determinado momento da minha vida e depois eu comecei a perceber que a coisa não era bem assim. Quando eu entrei lá, não existia. Existia o Enem, né, mas ele não dava acesso à universidade na minha época de estudante. E aí a gente tinha que fazer os vestibulares de cada faculdade. E aí eu cursei uma universidade pública e eu cheguei em um determinado momento e falei assim, olha, se os caras eles estudaram mais do que eu ao longo da vida e tudo mais, tiveram mais oportunidades, então eu vou estudar mais, e se eu estudar mais do que eles, eu vou conseguir. Então, eu levei isso ao extremo, e se os caras lá estudaram 6 horas, eu vou estudar 12, se eles estudaram 7, eu vou estudar 14. E assim eu fiz. Eu estudava mais do que a maioria estudava, e dediquei um ano inteiro da minha vida só estudando, unicamente, eu não fazia mais nada a não ser estudar todos os dias, 7 dias por semana, e consegui chegar na universidade. E cheguei na universidade com uma força assim, grande, no sentido de que, poxa, olha, eu consegui através do meu mérito, então eu faço parte, a meritocracia funciona, se você estudar, você consegue. E depois de um tempo eu comecei a perceber que isso é uma das ideologias capitalistas muito forte presente na nossa sociedade, que apresenta que a gente parte de uma igualdade, que todo mundo é igual, e se você trabalha, se você corre atrás, se você se esforça, você consegue. Só que aí, claro, a gente, estudando um pouco mais já dentro da faculdade, começa a perceber que as pessoas não são iguais, a gente não parte do mesmo ponto. E eu fiz a grande reflexão lá na faculdade a respeito da meritocracia. Olha, eu não parti do mesmo, eu estudei num colégio particular, no ensino médio, eu não parti do mesmo local que os outros colegas que chegaram ali. Então, assim, claro, ficou nítido para mim que não existia essa igualdade. E essa igualdade, ela torna-se perversa a partir do momento que, se você não consegue, você diz o seguinte para você mesmo: eu não consegui porque eu sou incompetente. E você não olha que você não conseguiu muitas das vezes porque você não teve oportunidade para conseguir. Eu acho que isso foi um assunto ontem que ficou um pouco em aberto, digamos assim. Tá? Eu só queria contribuir com essa pequena fala, porque hoje eu não vejo as coisas dessa forma. As pessoas não são iguais, não partem do mesmo caminho. Então, é claro que há uma desigualdade muito grande, e eu, particularmente, sou favorável à política de cotas nas universidades. Inclusive, quero lembrar a vocês que universidades como a UERJ tem cotas para estudantes de colégio público também, não só cotas para negros, mas para colégio público como vocês. Mas eu acho que os outros colegas querem falar também a respeito disso, que eu acho que é importante. Deixa eu falar aí para os demais colegas. Heron, é só uma consideração, você rápido, né? O que a colega colocou é bem interessante, né? É uma coisa que gera muita dúvida nos alunos da política de cotas. Isso foi muito debatido e vai ser debatido ainda por muito tempo, e dificilmente vai chegar a um consenso sobre isso aí. Mas o fato é que a lei está aí, né, e os alunos têm que estar usufruindo dessa lei, buscando, tentando entrar na universidade pelas cotas e tal. Mas, assim, uma coisa, uma observação que eu tenho, porque a gente tem que, às vezes, separar um pouco a questão da justiça e da política, né? Porque é uma questão, por exemplo, quando a gente fala de universidade, que é um espaço público, né, e é um espaço público que não é destinado para um determinado grupo, nem para um grupo X, nem para um grupo Y, é um espaço aberto, né, por isso o nome universidade, ele tem aqui o universo, né? Então, o que acontece? Uma grande discussão aí jurídica em torno das cotas foi o seguinte: por ser a universidade um espaço público, como fazer uma cota, uma política específica para um determinado grupo, né? Por exemplo, dentro da justiça, se você faz, se a questão que você quer tratar é uma questão de meio ambiente,
Se é uma questão de comunidade quilombola, aí você vai ter, né, uma legislação específica sobre comunidade quilombola, sobre meio ambiente. Agora, quando a gente trata de uma questão de universidade, acesso à universidade, a grande polêmica foi essa, né? E até na questão da lei, todos são iguais perante a lei, né? Então entra nessa questão de como que a gente vai identificar o indivíduo como cidadão, fazendo essas especificações, leis específicas, sendo a universidade um espaço público para todos, né? Agora, quando a gente entra no terreno da política, ninguém vai questionar, por exemplo, você, dentro de uma universidade, ou o próprio governo fazer uma política de bolsa de estudo para os alunos negros, uma política de fornecimento de material escolar, de livros para alunos negros. Aí, assim, eu não vejo nenhuma questão polêmica nisso daí, né? E a grande discussão foi o seguinte, que a cota social, que é a cota destinada a aluno de escola pública, que tem que ter 2 critérios, a cota social. Aluno de escola pública e aluno com baixa renda, né? A grande discussão nas universidades na época, e quando eu estudava na UENF, e eu acompanhei muito essa discussão, foi no sentido de que, se estatisticamente a população negra se enquadrava na questão da baixa renda, né, na questão social, então não haveria por que fazer essa diferenciação, cota racial, né, e cota social, né, porque a ideia é que você estaria garantindo um acesso ao negro à universidade, mas estaria também, de uma certa forma, estigmatizando um pouco também, porque faria dentro de uma categoria que já inclui o negro, estaria abrindo uma outra subcategoria, né, que, de certa forma, aí criava uma situação aí. Eu sou a favor, particularmente, eu sou a favor da cota social, né? Alunos negros aí que estão ouvindo, eu sou a favor de vocês terem uma cota para entrar na universidade. Essa cota, como critério, estudou em escola pública, né, que é o caso de vocês estudam no Visconde, e renda, né? Não ter uma renda, e na época se discutia aí o negro rico, né? Se discutiam muito essa questão aí, né? E a gente vê muito isso, branco se passando por negro, autodeclaração, né, para conseguir uma vaga na universidade. Teve até a Universidade do Nordeste que criou um método absurdo de tamanho de crânio, medidas, tamanho de crânio, coisas ligadas à face, pegando conceitos lá da antropologia física para poder justificar a avaliação do negro. Olha só que absurdo. Isso é um puro racismo, você usar critério físico, né, para poder determinar se o aluno tem direito à cota racial ou não. Então, é essa questão aí que eu coloco. Então, eu sou super a favor da cota social, né, para negro, para branco, independente ligado à renda. Porque eu acho assim, que o grande fator que separa o aluno da universidade, né, é a questão do nível social, né? Se ele estudou em escola pública ou particular, a questão da renda, né, que às vezes não tem dinheiro para pagar, para chegar a uma faculdade, para pagar um transporte, para comprar um material, né? Então, é essa questão assim, que eu coloco, é isso que eu penso. E a questão do racismo reverso, eu penso assim, quando a gente fala de racismo, a gente está falando de negro, a gente está falando de índio, está falando de judeu, está falando de grupos que historicamente passaram por um processo de exclusão, né? Especificamente o racismo, quando falo de racismo. Então, se eu falar de exclusão social, eu estou botando todo mundo no mesmo pacote, né? Então, o que acontece às vezes que pessoas negras, elas são tão afetadas por essa realidade que ela pode ter uma reação, às vezes, negativa. Uma pessoa branca achar que está sendo discriminada, achar que está alguma coisa. Então, é isso, né? Às vezes, não é questão de um racismo, é uma reação, né? A pessoa, às vezes, ela tem um trauma em relação a isso daí. Então, quando ela tem uma relação com algumas pessoas brancas, ela pode, às vezes, ter um tom
um pouco assim discriminatório, alguma coisa assim, entendeu? Mas quando a gente fala de racismo, tudo que eu li sobre racismo se refere a pessoas negras, índios, assim, judeus, né, e outros povos aí, tá bom? É isso daí. Eu também quero falar, eu vou ser bem rápida aqui, vou deixar a Nájila para o final, porque eu acho que a Nájila vai fechar a tampa da panela com mais classe. Então, eu quero discutir alguns pontos aqui que foram colocados. Então, vocês falaram sobre cotas, no caso, nós estamos falando aqui de cota racial, e aí Márcio trouxe a questão da cota social também. Como acabar com o racismo, quais as condições de vida dos negros, indústria do entretenimento e racismo reverso. Vamos lá, eu quero só pontuar algumas coisas, e aí eu quero colocar aqui a minha opinião, porque eu acho que também a gente colocar uma opinião única é muito pobre. Estamos aqui para debater, e aí aqui não é lugar de convencimento, aqui é lugar de conhecimento e construção coletiva daquilo que a gente acha que é melhor para a sociedade. Primeiro ponto é a questão das cotas. Eu sou a favor das cotas raciais. Eu, Helena, percebo que a população negra é aquela no Brasil que está inserida no pior contexto social. E eu já quero deixar como que é a condição de vida de negros no Brasil. A gente já viu que é uma raiz histórica. E se é uma raiz histórica, não é essa sociedade, não é eu, Helena, esse momento 2020 que vai mudar toda a trajetória do negro daqui para frente. São coisas que terão que ser construídas pelos meus filhos, pelos meus netos. Então, se é um problema histórico, deve ser combatido historicamente. Não é algo que é uma solução fácil e imediata, vai acabar. Então, eu sou a favor do sistema de cotas raciais neste momento para poder reverter esse problema histórico. Depois que a sociedade estiver mais igualitária, mais justa e que o ensino básico seja oferecido de maneira universal e de qualidade para todos os brasileiros, pode acabar a cota. Então, a cota ela não foi feita para durar eternamente. A cota é uma política afirmativa. Ela tem um prazo para acabar. Então, a cota racial, ela existe porque estamos reconhecendo que o Estado é racista, que as instituições são racistas e que prejudicou os negros. Então, destina-se 20% das vagas em concursos públicos e universidades para negros. Então, olha só, olha, vocês foram prejudicados, agora estão aqui 20% de vagas que só vocês possam preencher. Depois que a sociedade se tornar mais justa, acaba com a cota. Não precisa de cota. Não precisa de cota para pobre, não precisa de cota para negro. E hoje ainda é necessário, porque o número de negros em universidades é muito baixo ainda. A gente procura, você conhece algum médico negro, você conhece algum advogado negro, você conhece algum juiz negro, você conhece algum negro que tenha feito faculdade? Então, para reverter esse problema histórico, neste momento agora, nós precisamos de cotas raciais. Não é benefício, é reparação histórica. Não é para... estou dando isso aqui para ajudar, como se fosse uma coisa dada, conquista, a luta do movimento negro, do movimento abolicionista, que ainda estamos em abolição. Então, hoje, no Brasil, ainda é necessário cotas. Depois que a sociedade e o sistema educacional ficar mais igualitário, acabem com as cotas. Então, é essa a minha posição. Então, como acabar com o racismo no Brasil? Primeiro, reconhecendo que nós somos racistas. E se nós não reconhecermos que nós somos racistas, nós não vamos combater. Eu não sou racista, o problema não é meu. Então, não, isso daí... Então, primeiro, reconhecendo que nós somos racistas. Segundo, política de cotas. E o Enem é muito importante. Antes era vestibular, que tinha que pagar. Agora o Enem é uma porta de entrada. Política pública para pobre, para negro, para favelado. É política pública. É sistema de transferência
fome. Então, é necessário política de transferência de renda. Eu acredito que a política de transferência de renda seja de melhoria de condição da população negra. Sabe por que eu falo isso? Porque eu, Helena, fui assistida de programa social. Eu participei do PET, a minha família ganhava renda mínima, eu fui a aluna que passei no Enem, e eu, Helena, pessoa negra, mulher negra, ganhei bolsa de estudo da Prefeitura de Quissamã em transporte universitário para ir para lá para estudar em campus. Então, foram essas oportunidades, que me foram dadas que me deu a possibilidade de sair da pobreza extrema, da pobreza lá, da falta de recursos, da falta de roupa, da falta de sapato. Então, foram esses mecanismos, eu vou voltar aqui para falar para vocês que mecanismos foram esses. Foi o PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que dava um dinheiro para mim enquanto eu era jovem, foi o renda mínima que a minha mãe e meu pai recebia, foi o Enem, foi a bolsa da faculdade da Prefeitura de Quissamã e o transporte universitário. Aí muitos falam assim, não, Helena, você venceu por conta do seu esforço. Não, eu venci pelo meu esforço, mas também porque eu tive essas oportunidades aqui. A maioria das meninas negras, da minha época, das meninas que estudavam comigo no ensino médio, não tiveram essas mesmas oportunidades. Talvez, como eu falei ontem, se eu morasse na cidade vizinha, que é Carapebus, talvez hoje eu não seria professora e coordenadora. Então, é necessário, sim, políticas públicas, cotas raciais, nesse momento, para melhorar a condição de vida de negros. A questão da indústria do entretenimento, começou por pressão. A gente via lá um padrão branco na novela, no shampoo, nas marcas, na mídia, e hoje a gente está vendo um negro sendo inserido aí nesse contexto de comerciais, mas isso é luta, nada foi dado para a gente, nada é de graça. E sobre a questão do racismo reverso, não existe racismo reverso. Racismo reverso seria a ideia de que o negro se sentir superior e o branco inferior. Nós estamos numa estrutura de dominação, numa estrutura de classes, como foi falado pelo Márcio, em que esse racismo reverso, ele não. Então, são essas as minhas considerações finais. Eu agradeço pelo espaço aqui de debate e é importante a gente ter essa posição antirracista, lutar pela vida, pela cultura do negro, lutar para que negros tenham acesso à educação de qualidade, lutar, sim, pelo direito do negro para que ele tenha cota racial, enquanto nós temos ainda essa desigualdade latente no nosso país, Porque se fosse lá na Dinamarca, na Finlândia, poderia ter lá a meritocracia, todo mundo no mesmo nível, todo mundo na mesma situação, mas hoje, aqui no Brasil, o negro tem a pior condição de vida. Então, é necessário políticas públicas, debates, e uma sociedade antirracista que combata o racismo para poder a gente superar tudo isso. E, como eu falei, não é só função do negro combater o racismo, é função social, coletiva, de todos. Eu agradeço aqui. Quando a gente fala em política de ação afirmativa, na verdade, no Brasil nós temos várias, E apenas a que é direcionada à população negra é questionada. Quando a gente tem lá, no concurso público, um percentual de vagas para deficientes físicos, isso é uma política de ação afirmativa, Isso é uma cota. E por que ninguém questiona? Porque deficiência você pode não nascer, Mas qualquer pessoa que está viva pode vir a ser, Você pode ficar deficiente, você pode ter um filho deficiente, isso não é questionado. A questão da cota do negro, não. Ou você nasce negro ou você não nasce negro. Então, assim, a gente tem várias. A gente tem essa questão da política voltada para deficientes, tanto no mercado de trabalho, a questão do simples, como aquele banco para grávida no ônibus, para idoso no ônibus, aquilo é uma política de ação afirmativa. Aqui no Brasil, a gente utiliza o termo cota de uma forma muito pejorativa.
Né? A política de ação afirmativa, que é o nome correto, é toda a política que está direcionada a minimizar, né, desigualdades, né, a tentar tornar algo mais, de uma forma mais igualitária. Né? Por que a gente precisa de uma política para que um professor que tenha uma pequena deficiência, por exemplo, na perna, ele entra no concurso para a prefeitura de Quissamã? Porque a gente sabe que esse professor, mesmo sendo capacitado, né, ele vai sofrer preconceito ao buscar escolas particulares. É por isso que existe. Na situação do negro, né, também, como a gente tem uma estrutura, né, social e que fecha portas e que não dá oportunidades, aqui que a gente tem? A gente tem o governo que se comprometeu, é um compromisso do governo, né, assumir em 2001. O governo brasileiro, ele se compromete diante de várias outras nações, né, numa conferência que teve para discutir sobre essa questão do racismo, da xenofobia, foi uma conferência do Durban, na África do Sul, e que o Brasil, primeiro passo, ele reconheceu pela primeira vez que era uma sociedade racista. Segundo passo, nessa mesma conferência, o Brasil compromete a criar políticas que vão tentar minimizar os efeitos do racismo. E as cotas no ensino superior é uma dessas políticas. Então, nós temos várias. Em relação... Mas essa universidade não é pública, Nájila? Como que pode separar vagas para um determinado grupo? Eu acho que eu falei isso ontem. Em 1968, foi criada uma cota específica que dizia a seguinte coisa: 50% das vagas das universidades públicas serão destinadas a filhos de proprietários de terra. Isso em 1968. É muito recente. Boa parte dos nossos professores universitários, né, que têm aí 50, 60 anos, um pouco mais, eles entraram na universidade pública a partir dessas cotas. Essas cotas, elas nunca foram questionadas. E aí, por quê? Porque a universidade pública não era para o pobre. Era pública, era para todo mundo. Mas a gente sabia que tinha uma estrutura na sociedade que não permitia a inserção do pobre, não permitia a inserção do negro. Por que o Enem ele é tão questionado? Porque o Enem é uma grande porta, né? É uma porteira, né, para o pobre, para o negro. O Enem, quando você tem negros entrando nesse espaço universitário, né, a gente vai, na verdade, preparando uma nova geração, tanto na forma de pensar, como nas escolhas, como nos destinos. Então, por exemplo, se eu tenho mais gente negra entrando, eu tenho mais gente negra preparada para ocupar outros cargos no mercado de trabalho que não eram vistos, que não eram permitidos. Isso incomoda muita gente ainda. Né? Isso incomoda uma parcela da elite, uma parcela da classe média branca. Quando você tem uma mulher negra, né, entrando para a universidade, para a UERJ, para a UF, para a UENF, eu tenho menos empregadas domésticas. Eu retiro mulheres que historicamente vêm desse trabalho doméstico, né, e direciono essas mulheres para um outro espaço. Eu permito que elas se tornem veterinárias, pedagogas, diretoras, coordenadoras pedagógicas. Né? Eu, de fato, oportunizo. Então, assim, essa questão de que a universidade é pública, né, ela só pode, de fato, ser pública quando ela atender a todo mundo. Né? E aqui no Brasil, a gente precisa ainda das políticas de ação afirmativa. Né? Eu só posso tratar todo mundo como igual quando eu tiver a mesma oportunidade para todo mundo. O exemplo que eu dei para o Heron, a gente só pode, Heron, sair correndo até Barra do Furado quando nós dois tivermos com os mesmos equipamentos. Aí sim é igualitário. Enquanto eu tenho uma população negra, mesmo sendo dentro das escolas públicas, estão nas escolas mais precarizadas, nas escolas onde a segregação espacial, a segregação geográfica, né, é cruel, eu não estou tendo universidade para todo mundo. Entendeu? Eu preciso tratar como igual quem está tendo as mesmas experiências, né? As mesmas oportunidades. Senão, eu preciso sim dar um puxão.
negro que passa para a universidade não é o jovem negro despreparado, é o jovem negro que está concorrendo, né, em pé de igualdade com outro jovem negro que tem as mesmas condições, que tem as mesmas experiências, sabe? Você não disse que ficou 1 ano só estudando, 7 dias por semana, não sei quantas horas, né? Isso é privilégio. Mesmo você sendo pobre, né? Os nossos alunos, os nossos jovens pobres, mesmo aqueles que não estão trabalhando, eles não podem, nem todos vão poder ter 7 dias de semana. Sabe por quê? Eu tenho aquele jovem que mora lá no Machado, que é um lugar dentro da pobreza, é um outro bolsão de pobreza, que ele perde algumas horas por dia puxando água do poço. Isso tem a ver com o espaço geográfico segregacionado. Entendeu? Eu tenho o jovem que ele não está trabalhando, mas ele mora num cômodo com mais 7 pessoas. Estudar é um caos para ele. Entendeu? Então, assim, essa questão, né, se você tem que trabalhar ou não, de como é a estrutura da sua casa, o local onde você mora, está relacionado à questão racial. Boa parte dos jovens negros de qualquer favela, eles não podem direcionar tantas horas de estudo, né? E se eles conseguirem direcionar tantas horas de estudo, vai ser a partir de um grande sacrifício da família, que vai ter que abrir mão de outras coisas, sabe? Coisas importantes, coisas para manter ali, para a sobrevivência. Se eu tenho uma família pobre e que esse jovem está com 18 anos, terminou o ensino médio, ele não está se inserindo no mercado de trabalho, eu tenho menos comida na mesa. Eu tenho um pai que vai ter que fazer mais biscate, sabe? É mais sacrifício para todo mundo. Nem toda a família consegue compreender isso, sabe? Nem toda a família consegue sobreviver, né, a essa dinâmica de eu ter menos um filho trabalhando. Sabe? E assim, mas o que é importante nessa questão das cotas de mais jovens é que isso se torna, assim, uma possibilidade, que antes não era uma possibilidade, né? Isso era algo muito distante das famílias, não é mais, né? Minha mãe sempre imaginou que eu estivesse na universidade, mas quando eu entrei na universidade, ela não tinha a mínima condição de bancar nada. Entende? Mesmo sendo universidade pública, né? Eu consegui me manter. Quando eu entrei na universidade, eu tinha dinheiro para ir durante 3 meses. Eu dei aula de matemática para umas vizinhas, e eu guardei todo o dinheiro. Tinha 3 meses de passagem. Então, seria uma experiência de 3 meses, e mais nada. E aí, eu consegui me manter porque abriu uma inscrição para bolsista da área de ciência política. Geralmente, quem se inscrevia era o pessoal que estava mais adiantado. Como eu não tinha nada a perder, eu só tinha 3 meses de faculdade, eu fiz a prova, né? E consegui passar. E aí eu consegui ir permanecendo, sabe? Eu entrei nessa questão de pesquisa, de escrever, não porque só porque eu era muito boa, mas por uma questão de sobrevivência, sabe? A cada semestre eu precisava produzir coisas, sabe? E, assim, de uma forma muito diferente que todos os meus outros colegas brancos não precisavam, sabe? E, assim, eles não conseguiam ver o privilégio. Eu tinha alunos, por exemplo, era um filho dos professores, sabe? E, assim, para fazer uma prova, era só você conversar com seu pai. Seu pai é o teórico da prova, sabe? E o cara não conseguia criar esse diálogo, né? Então, assim, as cotas, elas são necessárias, e as cotas, elas são necessárias, e ela não é uma política para sempre. Em 2022, elas serão revistas. Quando elas foram criadas, elas tinham um prazo. E, assim, se a gente perder essas cotas, a gente perde muita coisa, né? A gente perde gerações aí. Eu não sei o que vai ser dentro desse contexto que a gente está atualmente. Eu não sei se a gente consegue ter fôlego, a sociedade consegue ter fôlego para que as cotas permaneçam, né? Porque elas serão revistas. E ainda dentro desse governo,
né, que não vê esse acesso ao negro na universidade como algo positivo. Eu queria, só para finalizar, né, porque como a Helena falou, né, é um debate, né, a gente não é para dizer que tem que concordar, né, a questão é a seguinte, né, que eu falei assim, que eu tenho uma certa preocupação, eu não sou contra nenhuma política específica para negro, para índio, para deficiente, né, eu acho que a gente tem que ter atendimento diferenciado para todas as necessidades, né, que a gente vê na sociedade. Só que eu digo assim, eu fico um pouco preocupado com essa segmentação que a gente vê muito acentuada na sociedade. Ela falou, aí tem cota racial, aí tem cota para deficiente. Eu já vi cota no estado do Rio para PM, né? Cota para filho de professor. Né? Então, a gente às vezes acaba fazendo, sabe o quê? Enfim, fincando bandeiras no espaço público, não é? E acaba virando um território, deixa de ser um território público, vai deixando aos poucos ser um território público. Né? Agora, por exemplo, quando eu defendi a cota social, eu, por exemplo, também tenho uma história muito parecida com vocês também. Eu não tinha dinheiro nem para pagar o xerox da faculdade. Né? Eu só estudava porque o IFE imprimia e distribuía. Né? A UENF já não tinha isso, a UENF já recebia bolsa. Eu já comprava com a bolsa, o IFE não dava bolsa, imprimia o conteúdo. Então, eu passei também por essa mesma dificuldade. Né? Então, a questão é o seguinte, o que eu quis dizer que o negro, o índio, não ficaria desassistido na questão de ter uma certa reparação com a cota social, entendeu? Não ficaria desassistido, nem um pouco desassistido, né? Estaria concorrendo ali com a cota racial, a cota social de qualquer maneira. É esse ponto que eu quis dizer, entendeu? Então, gente, estamos terminando aqui a nossa aula de hoje com muita coisa nova que aprendemos, né? E é coisa linda, né? Eu coloquei aqui no chat a minha resposta sobre diferença entre racismo, preconceito e discriminação, mas os professores podem colocar o conceito. E outra coisa aqui que eu quero colocar, um aluno aí perguntou sobre transferência de renda, não sei se era direcionado para mim, como transferência de renda. A gente tem uma sociedade economicamente muito desigual. Vamos dar um exemplo aqui, apenas 5% da população recebe mais de 5 mil reais. Então, assim, a renda no nosso país ela é concentrada, a terra é concentrada, existe uma concentração na mão de poucas pessoas. O dinheiro, a renda, o lucro. Então, quando eu falo em transferência de renda, seria uma transferência de renda para que a sociedade ficasse mais justa economicamente. E aí eu sou a favor desses programas sociais até que a sociedade seja mais justa. E eu sou a favor do Bolsa Família, eu sou a favor do Renda Mínima, desses programas de transferência de renda. Por exemplo, agora mesmo com esses R$600 do auxílio emergencial, isso é transferência de renda, tá? Então, é isso que eu sou a favor para ajudar aqueles que são prejudicados nesse processo desigual do capitalismo selvagem que a gente vive. Então, para concluir, eu quero concluir com poesia. É uma pequena poesia de Bertolt Brecht, né? É um escritor alemão, né, que viveu lá no século XIX, e ele diz assim, é bem pequenininha a poesia, e ela diz assim: primeiro levaram os negros, mas eu não me importei com isso. Eu não era negro. Em seguida, levaram alguns operários, mas eu não me importei com isso. Eu também não era operário. Depois prenderam os miseráveis, mas eu não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois agarraram desempregados, mas como eu tenho emprego, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Então, é com esse poema que eu quero terminar essa live hoje. Nossa sociedade é uma sociedade que precisa uns se importarem com os outros. Então, que a minha luta de mulher negra também seja a sua luta. Que a sua luta de homem branco também seja a minha luta. E que nós possamos juntos construir uma sociedade
mais justa, mais igualitária, né, antirracista, e que vocês, né, sejam multiplicadores de tudo isso, tá bom? Um beijo grande. Quem quiser finalizar também, né, estou muito agradecida, tá?